Bom, e a desaprovação do presidente Lula voltou a subir, segundo pesquisa Atlas Intel, em parceria com a Bloomberg. Segundo o levantamento, 50,7% dos entrevistados dizem desaprovar o presidente, uma alta de 2,5 pontos em relação a outubro. A aprovação caiu para 48,6%. Nessa pesquisa foram ouvidas 5.510 pessoas entre 22 e 27 de novembro. A margem de erro é de 1 ponto percentual. De acordo com a pesquisa, Lula tem melhor desempenho entre mulheres, moradores do Nordeste, pessoas com ensino fundamental e beneficiários do Bolsa Família. E aí, Piotr, a desaprovação é maior entre os homens, jovens entre 16 e 24 anos, moradores do Centro-Oeste e evangélicos. A gente traz esse fato, né? A desaprovação de Lula subindo. Tá, mas vamos pegar esse dado para mim sobre a desaprovação maior dos jovens. Na eleição passada, você se lembra, houve uma campanha intensa, inclusive envolvendo influenciadores pagos no TSE ou convocados pelo Supremo, pelo TSE, para trazer os jovens, se pagos ou não, eu não me lembro se houve pagamento, mas, enfim, para convocar o jovem a votar. Era exatamente o jovem que não tinha a menor ideia do que tinha sido a tragédia dos governos petistas. Eles eram crianças ou nem nascidos ainda, em alguns casos, por exemplo, quando o Lula chegou. Quando o Lula chegou ao poder, provavelmente não eram nem nascidos, né? Estou falando de uma eleição de 2 anos atrás, né? De tempos atrás. Quando a gente vê essas questões todas, isso revela muito mais. Eu vi uma pesquisa, coisa de acho que 4 semanas atrás, que os jovens estariam começando a ficar mais conservadores. Eles têm muito acesso, eles têm acesso às redes sociais. As redes sociais têm mostrado nua e claramente o que acontece no país. Eles são muito rápidos em perceber isso. E claro que em algum momento estão começando a se sentir enganados pelo discurso que a eles foi vendido lá atrás. Seja nas universidades, que eles não conseguem mais frequentar, porque as milícias de esquerda tomaram os comandos das universidades. Eu vou chamar de milícia, porque quando você não permite um discurso de um opositor ou de alguém que pensa diferente, isso é criminoso. Eu não me lembro na minha universidade que alguém, por pensar diferente, fosse cancelado ou impedido de fazer. Muito pelo contrário, havia uma diversidade. Isso foi no começo dos anos 90. Essa universidade já não existe mais, nem nas privadas, em boa parte das privadas, mas sobretudo nas públicas. Quando a gente vê este ponto, a gente já começa a notar uma mudança nesse perfil do eleitorado. E esse jovem é volumoso, né? Você tem muita gente que pode votar e mudar o quadro eleitoral. Com relação ao Lula ter um apoio maior, sobretudo em beneficiários de programas sociais, aí você entende por que o governo está explodindo todas as contas do país para aumentar esse populismo e tentar esse voto, o voto de cabresto. Quem estava na escola nos anos 70, 80, 90 aprendeu a expressão voto de cabresto. Esse é o cabresto moderno, né? Em que você dá um plano, um seguro, algum dessas bolsas e diz assim, se eu sair do poder você não vai ganhar mais. Todas essas bolsas não têm porta de saída relevante. E o governo do PT, o governo Lula, acabou com um negócio chamado renda mínima, criada pelo Magalhães Teixeira, prefeito de Campinas atrás. Transformou nesse negócio sem nenhuma contrapartida. Eu acho que esse cenário mostra claramente um presidente que tem mais de 50% de reprovação tem sérias dificuldades de ser eleito lá na frente. Aí você vai dizer, na pesquisa lá, depois mostra o seguinte, não, o cenário de primeiro turno ele avança. Ele está no poder, ele tem essas questões todas, está muito longe. No segundo turno já há empate técnico muito claro, um empate muito próximo. Ou seja, pesquisas são pesquisas, elas pegam um momento, pode ter uma série de coisas que não foram captadas, mas essa questão do jovem já conversa com uma outra pesquisa que não tem nenhum interesse eleitoral, entender a opinião do jovem, ele está ficando mais de centro e conservador. E o centro e de conservador não conversa com o PT. Essa eleição não está tão fácil para o Lula como muita gente derrotista acha. Um cenário bem diferente. E ele vai ter que carregar um governo que vai levar o país novamente a uma crise fiscal, a um buraco. E essa crise fiscal, que parece uma coisa tão distante do cidadão, começa a faltar na ponta da prefeitura, que tem menos repasse de recursos para fazer as obras do dia a dia. Falta remédio no posto de saúde, falta uma série de coisas, falta dinheiro para a bolsa dentro das universidades, sem contar o problema inflacionário do país. Você não consegue entender porque o país hoje está passando novamente por uma chaga dos anos 80 de inflação alta.
Óbvio que não é comparado dos 80, mas quando você perde capacidade de comprar as coisas no supermercado, o nome disso é inflação. Quando ele vê um panetone, que antes tinha meio quilo, agora tem 400 gramas, uma barra de chocolate que tinha, sei lá, 200 gramas e agora tem 80, isso passa e as pessoas estão percebendo isso. Elas são bem mais sábias, o eleitor brasileiro é bem mais sábio do que imagina boa parte dos analistas de política aí.